e glória, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Uma nuvem resplendente fez ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando a nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos já no segundo domingo da Quaresma. O segundo domingo deste tempo de penitência, deste tempo de retornar para a casa do Pai, deste tempo de jejum, deste tempo de preparação para a Páscoa do Senhor e Páscoa nossa. E hoje o Evangelho, numa palavra, nos explica o sentido da Quaresma. O que é a Quaresma? A Quaresma é ser transfigurado por Cristo. Assim como Cristo transfigurou-se diante dos seus apóstolos, nós, por Ele, seremos transfigurados. Deixaremos a nossa figura de pecador, deixaremos a nossa figura de fragilidade humana, para, semelhante a Jesus, adquirirmos a sua figura de santidade, a sua figura de fortaleza, a sua figura de amor a Deus e amor concreto aos irmãos e às irmãs. Porém, amados irmãos, a liturgia da palavra nos oferece um itinerário para chegarmos à transfiguração. Nos oferece um caminho, nos oferece uma receita para também nós, pela Quaresma, para também nós, neste tempo santo, nos transfigurarmos em Cristo.
A primeira fase, o primeiro estágio, nós encontramos na primeira leitura. Deus convoca Abrão e lhe diz: sai de tua terra, da tua família e da casa do teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus diz a Abrão: sai e vai. Amados irmãos, a quaresma é um tempo de saída. É um tempo de saída das nossas ideias. É um tempo de saída das nossas convicções. É um tempo de saída do nosso egoísmo, para assim sairmos também dos nossos pecados. Pecados diários, pecados que nós nos acostumamos. E o Senhor então nos pede: sai desta realidade, mas não é apenas um sair, é também um conduzir para. Sai desta realidade e vai para aquilo que eu te indicar. E o que o Senhor nos indica? No Evangelho de ontem, nós escutávamos: sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa saída de nós mesmos nos conduz a uma identificação com Deus, com a sua santidade, com a sua perfeição. Sair do próprio comodismo, sair da preguiça espiritual. Por isso o tempo de quaresma tem várias outras realidades que nos ajudam nesta saída. Tem a via sacra, tem a meditação, tem a prática da caridade, tem a confissão. São atitudes que nos levam a sair. A segunda atitude é o próprio Cristo que nos diz, e nós encontramos no Evangelho: levanta-te. Pedro, Tiago e João, diante da manifestação de Deus, no alto da montanha escutam a voz de Deus, no alto da montanha veem Cristo transfigurado, veem ao seu lado Moisés e Elias, Moisés representando a lei do Antigo Testamento, Elias representando os profetas, e eles caem com o rosto por terra. Esta atitude Pedro repete mais uma vez no momento da pesca milagrosa, quando Cristo faz com que aquele mar da Galileia encha 2 barcas de peixe. Aquele mar que não tinha peixe naquele dia. Pedro havia passado a noite trabalhando e não pescara nada. Com a ação de Cristo, eles recolhem peixes que enchem 2 barcas. E Pedro então diz ao Senhor: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Agora, mais uma vez na montanha, Pedro se dá conta da santidade de Deus e do seu pecado. Pedro se dá conta da perfeição de Deus e da sua imperfeição. E ele então toma a atitude de cair com o rosto por terra, reconhecendo o seu nada. Amados irmãos, quantas vezes nós também temos este sentimento? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos sentimos tão pequenos, nós nos sentimos tão incapazes, e então nós caímos com o rosto por terra. Quanta gente diz, quando convidada para uma missão, diz: eu não sou digno, eu não estou preparado. Para nós, o Senhor nos toca e diz: levanta-te, não tenhais medo. A quaresma não é para nos assustar, a quaresma não é para nos curvar sobre o peso dos nossos pecados. Pelo contrário, a quaresma é para nos encher de confiança. Nós que somos pó, e assim começamos a quaresma, com as cinzas sobre as nossas cabeças, nós que somos pó, somos amados por Deus. Ele nos toca, Ele nos levanta. E o último elemento
da Quaresma, é o próprio Deus quem diz aos apóstolos: este é o meu Filho amado, escutai-o. Amados irmãos, a Quaresma é um tempo para ouvir a Deus. Nós que ouvimos tantas vozes, nós que prestamos atenção a tantas coisas, na Quaresma somos convidados pelo próprio Deus a voltarmos nossa atenção para Cristo, a ouvi-lo. Onde ouvir o Senhor? Em primeiro lugar, ouvir a Deus nas Sagradas Escrituras. Ontem, na comunidade Serrinha, eu lancei um desafio. Quem sabe ainda seja tempo de nós lermos um evangelho, escolhermos dos 4 evangelhos um deles e lermos do primeiro ao último capítulo, para assim nos darmos conta da bondade, da misericórdia de Deus. O primeiro lugar para ouvir a Deus é na Bíblia, é nas Sagradas Escrituras, é no Evangelho. Aqui o Senhor nos fala diretamente. Pensemos que ainda faltam mais de 30 dias para a Páscoa. O Evangelho de São João tem 21 capítulos. O Evangelho de São Mateus tem 28. Bastaria ler um capítulo por dia. E no final da Quaresma, havíamos lido todo um Evangelho. Ouvir a Deus nas Sagradas Escrituras. Mas ouvir a Deus também na liturgia. Mas para a gente ouvir a Deus na liturgia, a gente precisa silenciar. Quantas vezes a nossa assembleia é uma assembleia que faz barulho e por isso escuta pouco? Quantas vezes a nossa assembleia, todos nós, não permitimos ouvir a Deus e também não permitimos que os outros escutem a Deus? Aqueles minutos antes da Santa Missa são preciosos para ouvirmos o Senhor. Aqueles minutos antes da Santa Missa nos preparam para ouvirmos o Senhor com maior clareza. Ouvir o Senhor na liturgia, mas também ouvir o Senhor na vida. Deus nos fala através dos acontecimentos. Cada dia o Senhor nos diz uma palavra, através de uma pessoa, através de um fato, através da natureza. Em cada momento, o Senhor continuamente nos fala, mas Ele só é ouvido por quem presta atenção nele. Ele só escuta, Ele só se deixa escutar, melhor dizendo, por aqueles que têm a capacidade de silenciar, para então ouvir a sua voz. No mundo de tantas vozes, no mundo de tanto barulho, distinguir a voz do Senhor é necessário para encontrar o caminho da salvação. Por isso, amados irmãos, a liturgia de hoje nos oferece 3 modos para vivermos bem esta Quaresma. E nós queremos vivê-la bem. Por isso nós queremos viver esses 3 modos. O primeiro, sair. Sair dos próprios conceitos, sair das próprias ideias, sair do próprio mundo para ir ao encontro do outro, sair da própria comodidade ou comodismo. Depois, levantar-se. O Senhor nos quer de pé diante dele. Levantar-se dos medos, levantar-se dos pecados. E por último, ouvir o Senhor. Ouvir Cristo que nos fala constantemente. Nas Sagradas Escrituras, numa das cartas de São Paulo está escrito: perto de nós está a tua palavra, no coração, na boca, na vida do teu povo. Amados irmãos, nos disponhamos a viver bem esta Quaresma, para assim vivermos bem
a Páscoa da ressurreição do Senhor. Amém. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,